Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo já, sem delongas, sem demoras, lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Romanos 14. No versículo que nós vamos focar nessa manhã, o versículo 17, Romanos 14, 17. É interessante porque eu estava orando sobre o que falar hoje, pedindo a Deus uma direção, uma palavra, e prestando atenção nos sinais, dizendo: Senhor, e agora? Está chegando o culto daqui a pouco. E aí a Gisele começou esse culto com esse texto. Eu vou ler ele primeiro, mas você deixa aberto na tua Bíblia. Nós vamos falar sobre alguns aspectos, algumas verdades do reino de Deus essa manhã. Quantos amam o reino de Deus? Aleluia. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Pai, eu me coloco na tua presença. Pai, eu reconheço que nada sou sem o teu Espírito Santo, sem a capacitação do Senhor. Eu te peço, Espírito de Deus, que eu não venha falar nada de mim, mas aquilo que o Senhor quer falar à tua noiva, à tua igreja. Pai, eu creio que nesses dias o Senhor tem chamado a tua noiva, as tuas recâmaras, a um lugar de intimidade, Senhor. E aí onde o Senhor fala ao coração da tua amada igreja. Por isso eu te peço, Espírito Santo, me capacite essa manhã, me dê autoridade e sabedoria, Senhor, para que saiamos daqui alimentados e edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quem aqui já tentou montar alguma coisa sem olhar o manual de instrução? Levanta a mão aí. Eu já tentei montar várias vezes. Quem aqui já comprou um móvel da IKEA? Quem gosta da IKEA? Amém? Eu falo sempre para os meninos assim, que a condenação eterna vai ter um capeta com um martelo e um manual da IKEA para você montar móveis por toda a condenação eterna, para aqueles que vão para o inferno. Porque o negócio chato é montar móvel. Mas é impossível você montar algo, móvel, sem o manual de instrução, sim ou não? Quem já tentou montar então sem o manual? O que é que aconteceu? Você, né? É engraçado que eles ou numeram ou põem uma letra, né? E aí quando você termina aquilo ali, você fala: rapaz, tem alguma coisa errada esse negócio. A gaveta não fecha. Está sobrando parafuso, você olha, tem um monte de parafuso sobrando. Ué, nunca vi aquela peça não, ué. Onde é que vai aquilo? E aí você vê que tem coisa que está ao contrário. Por quê? Porque às vezes a gente quer bypass, a gente quer passar por cima de processos. E o Senhor tem falado muito comigo sobre a construção no reino, a construção do reino. E esses dias eu estava dormindo, estava descansando e era por volta de umas 2 da manhã, eu senti alguém me tocar. E a Letícia ainda está pequena, está com 3 anos, a Sofia está com 11, elas dormem juntas, mas a gente dorme com a porta aberta. E eu achei que era minha filha mais velha me tocando, porque a irmã devia estar chorando, incomodando, querendo alguma coisa. E alguém me tocou ali, eu abri o olho e não tinha ninguém. Eu falei: meu Deus do céu, sangue de Jesus, né? O que está acontecendo? E eu vi claramente no meu espírito, era uma voz, irmãos, dentro de mim, falando assim: o meu reino não é comida nem bebida. Eu falei: não, mas tem mais desse texto. O que o Senhor quer falar aí? E Deus falando: o meu reino não é comida nem bebida. E eu, no meu sonho aqui, irmãos, eu não consegui nem levantar. Eu fiquei paralisado ali. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Isso é para mim, é para a tua igreja, como é que é isso? Ele falou: guarda essa palavra, Marcelo, porque o meu reino não é comida nem bebida. E ali no meu espírito eu comecei a indagar o Senhor, o Espírito Santo: o que o Senhor quer dizer com isso? Os meus filhos, as pessoas que fazem parte do meu reino, a minha igreja, vocês, têm tratado o meu reino como se fosse um lugar de consumo. Vocês não estão entendendo que vocês fazem parte do reino como pessoas pertencentes ao reino sacerdotal. Vocês não são consumidores de um reino. Vamos lá, tem alguém entendendo isso? E muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor como consumidores. O café hoje não estava legal. Acho que faltou mais pão de queijo. O louvor não cantou aquela música que eu queria.
O pastor está com uma palavra um pouco insossa. Ah, o irmão não me cumprimentou. O parking lot estava muito cheio. Ah, o ministério infantil não abriu na hora certa. E a gente chega às vezes, irmãos, nesse contexto, igreja, sem entender reino. E às vezes começa a construir coisas a partir de uma percepção que nós temos do que é o reino. E se nós entendemos que o reino é um lugar que eu vou para consumir algo de Deus, nós temos uma concepção errada do que é a construção desse reino. Por isso que eu falei, você já tentou construir um móvel, assemble alguma coisa sem um manual de instrução? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Ou você montou errado, o que você vai ter que fazer agora? Desmontar tudo. E agora vai fazer o quê? Olhar o manual. Você vai ter que voltar para ver o que é que o manual está dizendo. Como é que se monta esse negócio? Como é que se monta um casamento? Como é que se monta uma família? Como é que se monta a criação de filhos? Como que se monta a gestão de negócios? Como que se monta uma vida de intimidade com Deus? Nós precisamos do nosso manual de instrução. Está tudo escrito aqui. Às vezes, eu estava conversando com Sofia hoje de manhã. E ontem ela passou o dia com a avó e a avó comprou um móvel para montar. E quem que foi montar? A Sofia. E disse, quando terminou de montar, eu falei, papai, não tem condições. A gente não conseguia fechar a gaveta. Eu falei, o que aconteceu? Não, tinha uma peça lá que era para ir na frente, mas estava atrás. Eu falei, você leu o manual? Ela disse, eu li o passo a passo. Eu fiz tudo certinho, mas não fechava. Eu falei, então o erro era do manual. O erro foi do manual, então. Não, come on, vamos lá. Então, eu segui o passo a passo, mas deu errado. Então, o problema é o manual? Hein? Onde que está o problema, gente? Interpretação. Onde que está o problema? O problema é que eu não, talvez naquele momento, houve alguma distração, eu não prestei atenção num passo que é importantíssimo para a montagem daquilo. E o que o inimigo tem tentado fazer nesses dias é trazer distração para que a gente perca cada passo dessa montagem desse reino em nossa vida, começando em nós e na nossa casa. Porque o reino de Deus, ele não é apenas nesse coletivo. O reino de Deus, ele começa uma construção interna. Sou eu e Deus primeiro. Então o problema não está no manual de como é montado. O problema é que às vezes a gente perde o passo a passo, porque nós temos dado ouvidos ou estado, distraídos com coisas que o inimigo tem lançado. E o que Deus ministrava no meu coração era isso, que essas distrações são modelos que estão fora do padrão divino para a construção do que a gente chama de reino de Deus. E nós precisamos voltar, qual que é o modelo? Qual que é o padrão? Nós precisamos voltar à essência, porque quando você monta algo sem o manual de instrução, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desmontar. Você vai ter que desmontar tudo. Você vai ter um retrabalho, porque você não teve o tempo de parar para ler a instrução e aí começar uma construção. Vamos lá, alguém está ouvindo? Não. Então hoje é tempo, irmãos, de que nós precisamos estar atentos. Não há mais tempo a perder. Porque um erro agora pode nos custar tempo, esforço, lançado para reconstruir coisas. E o Senhor está chamando uma geração de homens e mulheres que são precisos nas suas construções. Homens e mulheres são precisos nas suas construções. Porque quando se trata de construção, a gente precisa responder algumas perguntas importantes aqui. E eu pergunto para vocês, quem aqui que é construtor? Quem constrói aqui? Que mexe com... Levanta a mão aí só para saber. Meu crowd aqui. Pessoas que mexem com construção. Eu pergunto para vocês aqui, onde é mais fácil construir? Vocês constroem na areia ou na rocha? Onde é mais fácil construir? Na areia, sim ou não, gente? Por que na areia é mais fácil? É mais mole. Custo-benefício vai ser melhor. Vai ser mais rápido. Afinal de contas, tudo hoje tem que ser rápido, sim ou não? A gente vive na cultura do express. Tudo tem que ser rápido. A resposta da oração tem que ser rápida. O pastor tem que me atender agora. O text message tem que responder, fica olhando. Se não dá os dois azulzinhos do WhatsApp, o que é que está acontecendo? Está me ignorando, sabe? Onde que você está? Você viu, você visualizou e não respondeu. A gente vive na cultura do express. Então a gente quer construir sobre coisas
que não tem fundamento, não tem sustentabilidade, irmãos. Então construir algo sobre areia é mais rápido, custa menos, sim ou não? Mas o que acontece quando vem uma tempestade? Aquilo tudo vem ao chão. Todo o tempo empenhado, agora pare para pensar, todo o recurso que a gente colocou naquela construção, porque a gente construiu sobre um fundamento que é frágil, ele vem abaixo na hora dos abalos. E quando eu olho para essa profecia, para a palavra de Deus, Jesus disse que nos últimos dias viriam muitos abalos. O escritor aos Hebreus vai escrever no fim dessa carta que o Senhor abalaria todas as coisas. God will make things tremble. Deus abalaria as coisas para que o inabalável permanecesse de pé. Então nesses dias já está havendo um chacoalhão, sabe, de valores, de pensamentos, para que aquilo que é inabalável fique de pé em nós, para que essa construção não venha ruir. E eu pergunto de novo para vocês, qual a parte mais cara de uma construção, gente? O ali, fundamento, fundação. É a parte mais cara. É o processo que você precisa empenhar mais recurso. E às vezes nós nos pegamos construindo coisas, correndo que nem malucos, sem prestar atenção aos fundamentos do que é construir. E o que acontece em seguida? Frustração. Diga comigo, frustração. Desilusão. E o que é desilusão? Desses dias o Senhor tem causado desilusões em nós, inclusive em mim. O que é desilusão? Desilusão é uma coisa ruim ou boa? Está dividida a opinião. Vocês desse lado aqui, desilusão é uma coisa ruim ou boa? Agora esse lado aqui, desilusão é coisa ruim ou boa? Desilusão é coisa ruim ou boa? Uau, quase que unânimes que é uma coisa ruim. Mas eu digo, depende. Desilusão depende. Depende da sua perspectiva. Depende aonde você está construindo e o que você está construindo. Porque a desilusão é Deus te tirando da ilusão. E eu quero que Deus nesses dias nos tire das ilusões que a gente tem, sabe, fomentado na nossa mente. Daquela imagem que a gente insiste em projetar que Ele é, como diz a música. Do reino que a gente insiste em projetar que tem que ser dessa forma, desse jeito. Que o Senhor nos tire da ilusão, que o Senhor nos desiluda em muitas coisas que a gente tem procurado construir, mas não estão de acordo com os padrões do seu manual de construção do reino dos céus. Então as frustrações nesses dias são necessárias. O Senhor irá frustrar expectativas que estão desalinhadas com o seu plano. Foi o que o Senhor falava. Eu vou frustrar expectativas que estão desalinhadas com o meu plano. Por quê? Não porque Ele te odeia. Não porque Ele quer frustrar a sua vida, os prazeres que você deve usufruir. Não é isso. Deus não é um estraga-prazer. Essa foi a retórica do diabo no Éden. Ele disse, olha, Deus é um estraga-prazer. O que é que a serpente fala para a mulher? Deus falou que vocês não podem comer de nada daqui. Isso foi verdade, irmãos? Deus falou assim, você pode comer todas. Só tem uma que vocês não podem. E o diabo disse, não, Deus falou para vocês não comer de nenhuma árvore. Porque ele tenta nos distrair. Ele tenta twist a palavra que Deus já liberou, já decretou sobre nós. E aí nós buscamos prazeres inferiores porque a gente não tira tempo de construir uma ponte até os prazeres superiores que estão no Senhor. E a gente se frustra. E a gente, sabe, quando a gente está desalinhado com o plano, quando a gente está desalinhado com o blueprint, com os codes, sabe, se a nossa construção não está up to code, Pastor Carlos, quando a construção não está up to code, o que acontece quando o inspetor chega? Failed. Ela não passa. Querido, você está construindo uma casa. Vocês que gostam de flipar casa, construir casa. Se você está construindo uma casa que está fora dos códigos, esses códigos foram estabelecidos por profissionais, por pessoas que são experts em suas áreas.
para que aquela construção seja o quê? Segura para quem vai habitar lá dentro. O inspetor ele não é um estraga-prazer de construção. Ao contrário, ele está enforcing a lei para que haja segurança na construção, para que ela seja construída de acordo com um padrão onde você pode colocar a sua cabeça debaixo daquele teto. E eu dou graças a Deus que eu estou com minha cabeça debaixo de um teto, de uma liderança que está up to code com a palavra de Deus. É a liderança dessa casa. Nós não estamos comprometidos em construir uma franquia. Nós não estamos comprometidos em sermos profissionais de púlpito. Nós estamos construindo um reino com Jesus, não é sem Ele, é com Ele. Para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja conhecido. Porque ele é dono de um reino que não vai passar. E quando Ele vier em sua segunda vinda, Ele vem estabelecer esse reino para sempre. E o reino que ele vem estabelecer é um reino de sacerdotes, é um reino sacerdotal. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. O reino de Jesus, o reino de Cristo, o reino de Deus é um reino sacerdotal. Gente, de quem é o reino? Por favor, o reino é dele. Tem que ser do jeito dele. It's up to his codes, not our codes. Nós precisamos construir a nossa vida ao redor dos regulamentos, ao redor dos codes do reino de Deus, não o nosso próprio reino. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo, irmãos. O reino de Deus não é um reino de consumo. No reino de Deus não tem balcão de reclamação, customer service. Se você não gosta, você não faz parte do reino. É simples assim. Quando você chegar no céu, agora não tem um balcão de reclamações do reino. Como é que fala lá no registro? Now serving D45 at window number 3. Aí vem você com a senha. Então, vim aqui reclamar porque ainda minha casa própria não chegou. Isso é um absurdo. Já estou esperando, tem 3 dias, gente. Aí você chega para o arcanjo, não, tem que recorrer. Where's your manager, please? I want to talk to the archangel. Listen, I've been waiting for 6 months for a wife. Estou orando. Cadê? Está demorando demais. É assim que funciona no reino, galera. É assim que funciona. O céu só responde a demandas que correspondem com a construção de acordo com o céu. Se nós formos para o livro do profeta Daniel, Daniel começa a orar. Olha só isso. Eu gosto muito. Quem gosta do livro do profeta Daniel? Quem gosta do fim dos tempos aí? Profeta Daniel, profeta, pastor Daniel. O que está acontecendo com Daniel? Daniel está em Babilônia. Seu povo foi levado cativo. Quem Babilônia julgou que não tinha muita coisa para dar, virou escravo. Ou ficou lá na terra mesmo. Foram exilados, alguns trazidos para ser trabalhadores mesmo na Babilônia. Mas teve uma espécie de gente como Daniel, que eram nobres, jovens, bonitos. É engraçado que estou estudando sobre isso. No capítulo 1 de Daniel, eram homens, rapazes, que primeiro eles tinham, olha lá, boa aparência. Eram jovens saudáveis e jovens que tinham bom senso. Está faltando muito isso nos nossos dias. Inteligentes, saudáveis e de bom senso. Esses jovens são levados para dentro da Babilônia, irmãos. Arrancados da sua cultura, extraídos como um dente do seu povo, levados a uma terra estranha. E a palavra de Deus diz que Deus deu a eles um espírito excelente, conhecimento em todas as coisas da Babilônia. Deus ensinou para eles as coisas da Babilônia. Só que eles tinham uma dieta diferente. Eu estou entrando em outro assunto que não tem nada a ver, mas enfim, eu acho que eu chego lá. Mas eles não se assentavam na mesa de Babilônia. Eles não comiam das iguarias que o rei servia à sua mesa. Daniel e seus amigos tinham uma dieta diferente para que eles tivessem esse espírito excelente. Continuasse com eles. E a palavra diz que Daniel era um estudioso da palavra. Ele sabia a construção que ele estava fazendo mesmo em Babilônia. Ei, você pode estar no meio de Babilônia e construindo algo que é para ele. Porque diz que em Babilônia Daniel tinha uma janela aberta para Jerusalém.
Então, embora estivesse em Babilônia, todos os dias Daniel se prostrava, virava para Jerusalém e ele começava a decretar o que o Senhor havia dito em sua palavra. E Daniel está estudando, e se passaram 70 anos de exílio. Estou falando de uma construção que dura. Um rapaz, um jovem, tirado do seu país, foi para outro país. Hello, alguém? Está ali no meio daquela cultura diferente. Deus deu sabedoria a ele. Deus deu conhecimento a ele. Deu um espírito excelente a ele. Para caminhar diante da liderança daquele país. Daquela potência mundial. E a palavra diz que Daniel está ali, debruçado sobre as escrituras. Ele vai para o livro do profeta Jeremias. Ele diz: Senhor, chegou a hora, hein? Chegou a hora. Passaram-se 70 anos. Cumpre agora a tua palavra. Tira a gente daqui. E a palavra de Deus, ele não mente naquilo que ele fala, amém? As promessas do Senhor são sim, amém. E Deus disse: ok, eu vou fazer exatamente isso. E Daniel começa a buscar entendimento sobre essas dinâmicas que precisam acontecer para o povo sair da Babilônia. E a palavra de Deus diz que naquele dia, gente, eu vou completar a minha ideia aqui. Que naquele dia que Daniel ora, o Senhor já responde a oração dele. Por quê? A oração de Daniel, a demanda de Daniel sobre: Senhor, nos tira daqui, estava de acordo com o cumprimento de uma palavra que Deus já havia liberado sobre o seu próprio povo. Vai ter que se passar 70 anos. O que é que Daniel faz quando chega os 70 anos? Senhor, expiration date, venceu esse leite, agora é a hora, tira a gente. E ele ora, ele pede clareza sobre como isso vai acontecer. Só que demora 15 dias. Mas a palavra diz que Daniel, ele não titubeia, ele não fica, entre lá e cá, ele continua firme, jejuando, orando, buscando. E Deus vai levantar nesse tempo a geração que vai permanecer firme, jejuando, orando, buscando, mesmo que de imediato a sua demanda não seja respondida, contanto que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. E a palavra diz que o anjo chega e fala para ele: olha, no dia que você orou, no primeiro dia, o céu já ouviu. Mas havia um principado da Pérsia me impedindo que eu chegasse com oração. E daí vocês conhecem a história. Então, o que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Que o céu só vai responder a queixas que estiverem de acordo com a palavra do Senhor e de acordo com a construção do reino de Deus, não do meu reino. Então, todas as vezes que as minhas queixas foram relacionadas à construção do meu reino, os céus não vão responder. Agora ficou um pouco em silêncio aqui. Desilusão. E quando o inspetor chega na construção e que não está up to code, o que é que ele manda fazer, pastor Carlos? Ele fala: destrói tudo. Ele fala assim, tira todas as paredes. Eu não sei o que está aí por trás. Eu não tenho como aprovar algo que está escondido, fora do código. Eu não tenho como aprovar algo que foi construído fora dos padrões e está no oculto. E o que é que o Senhor faz? Tudo que está no oculto Ele revela. Mas Ele não revela para te envergonhar. Ele revela para te restaurar, para te recompor, para que você construa tudo de novo de acordo com o seu código. Ah, pastor, mas isso vai levar mais dinheiro, vai. Isso vai levar mais tempo. Mas intencionalidade vai. Ah, pastor, mas voltar agora e reconstruir isso com minha filha, com meu filho, vai custar, vai. Talvez você vai ter que cortar algumas horas de trabalho na semana. Talvez você vai ter que ficar mais em casa. Talvez você tenha que cortar um pouco também o tempo ministerial. Hello. Para refazer pontes que você andou queimando. Isso é de Deus, irmãos. Isso é reino. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz que em Gênesis 11 eles queriam construir, mas sem Deus. Vocês conhecem a história? Não vai dar tempo de ler. É a história da Torre de Ibá. Eles queriam construir algo. Eles queriam fazer para si um nome. E eu parei para começar a meditar nisso. Senhor, eu sei que todos nós somos imigrantes nessa terra, a maioria de nós. E nós viemos aqui porque nós queremos construir um futuro. A gente quer uma dignidade para nós. Algo que às vezes o nosso país não nos deu. Algo que às vezes as condições que nos cercavam não foram capazes de nos dar. A gente veio aqui atrás dessa dignidade. E a gente achou, em God bless America for that. Quantos amam os Estados Unidos da América?
I love America. I bless the United States of America. I bless this land. Uma terra de oportunidades. We gotta bless America. We gotta pray for America. Nós não estamos aqui como usurpadores da América, mas nós temos que orar pela América, que é o lugar que nós temos nos alimentado, é o lugar que nos tem dado dignidade e sustento, onde nós temos, investido no futuro dos nossos filhos. Nós precisamos disso. Mas você olha para Gênesis 11 e você vê a construção de Babel. Eles estão querendo fazer para eles um nome. Eles estão querendo construir algo. E a ideia é muito nobre. Eles vamos todos ficar juntos. Let's get together and build something beautiful. Vamos ficar juntos. E quem sabe nós vamos construir tão alto que a gente vai chegar lá onde Deus está. Olha que lindo. Não, Deus, vai ser bonito. O Senhor vai ver, quando ficar pronto vai ficar lindo. O Senhor vai gostar demais, porque a gente vai estar bem pertinho do Senhor. E a gente vai subir ainda mais. Depois a gente vai olhar para o Senhor, tudo bem aí embaixo? E a palavra diz que eles estavam unânimes, eles falavam uma só língua. E o que é que esse sistema Babilônia ele volta a acontecer nos dias atuais? Em Apocalipse capítulo 17. Esse sistema ele é restaurado, ele é reconstruído. Mas não de uma maneira só física, Babilônia. Mas Babilônia é uma construção de chegar até Deus, ou lugares altos sem Deus. Eu construí, eu fiz. E eles entram em unidade, em unificação para construir isso sem Deus. E queridos, isso que nós temos vivido em nossos dias, que Babilônia está construindo algo em unidade, mas sem Deus. Aonde, pastor, que você está falando isso? Vou falar 2 temas que nenhum país, olha só, nenhum país concorda em termos políticos uns com os outros em tudo, sim ou não? Há um maior problema agora, porque o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança na ONU, e eles tinham um plano sobre a paz no Oriente Médio. Só que a paz no Oriente Médio, para aqueles países que estavam presidindo, consistia em Israel não pode se defender. Os Estados Unidos falou, não. Concordamos que tem que ter paz, mas Israel precisa se defender, é um direito do país. Então, em questões políticas, nenhum país concorda. Há divergências, há opiniões que separam essas nações. Mas tem 2 temas que têm a ver com esses dias, que eu vou entrar agora em 2 outros tópicos. Tem 2 temas que todo país se une: ideologia de gênero e aborto. Não precisa falar de política, mas todos vamos nos unir por essa causa. Porque é a causa da hora, é a causa social, é a causa da inclusão. E não importa a política do seu país, mas todos se unem por essa causa. E Babel, essa construção babilônica, ela fala de uma unificação pautada em coisas que Deus desaprova. Então, quando o Espírito Santo ministrava no meu coração, estamos construindo coisas, estamos construindo um reino. E será que é o reino de Deus que estamos construindo? Será que é pautado nos princípios de Deus? Será que é pautado de acordo com os códigos do Senhor? E quando eu busco construir algo por meu próprio nome, eu estou construindo uma Babel. Quando eu estou construindo para mim mesmo, eu estou construindo confusão. Porque a palavra Babel significa confusão. Porque a palavra diz que Deus então vê que eles vão conseguir atingir o objetivo deles. E Deus traz confusão na língua. E ninguém consegue se entender mais. E eles têm que se separar. Porque afinal de contas o propósito de Deus era que o homem multiplicasse, crescesse, expandisse e povoasse a terra inteira. Eles queriam ficar num lugar só. Então eu entendo nesses dias que o Senhor nos advertiu que esses dias seriam dias difíceis. Porque nós temos um padrão de construção, mas as distrações elas são muito fortes nos nossos dias. Elas batem direto na nossa porta. Porque Jesus advertiu que nos últimos dias seria também assim. E lá em Lucas 17, 26 a 30, se você quiser abrir comigo, diz assim. Lucas 17, do 26 ao 30. O Senhor Jesus está dizendo, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha o que diz, olha como é interessante, gente. Paulo escreveu, o reino de Deus não é o quê? Comida nem?
Então, o reino de Deus não trata de algo que a gente consome. Se você voltar ao texto, não dá tempo de falar aqui, mas naquele capítulo inteiro, Paulo está falando sobre o que comer e o que não comer, como isso causava divisão dentro do corpo. Que uns achavam que podia comer isso, outros não podiam, e causava divisão dentro da igreja. Só que ele está falando de algo que é consumir. O reino não é algo que se trata de consumo, mas o reino é uma construção nos padrões de Deus. E Jesus está falando aqui com os discípulos assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então Jesus está dizendo que na geração da sua volta seria como nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Está escrito aqui: comiam e bebiam. A preocupação deles era com consumismo, com materialismo. A preocupação dele era construir algo para eles mesmos, que dessem prazer a eles mesmos. Afinal de contas, eu mereço ser feliz. Então era uma construção para si, não do reino. Era uma construção que estava voltada para dentro e não para fora. Porque quando o reino fala de justiça, não está falando de mim, está falando justiça eu faço com ele, não é comigo mesmo. Para eu operar em justiça, eu tenho que operar com alguém em ação social, alguém em justiça. Quando o reino fala de paz, a paz eu preciso operar a paz com o outro. E quando o reino fala que é um reino de alegria no espírito, está falando de uma satisfação em mim com Deus, eu e Ele, satisfeito nele, não nas coisas que eu construí. Porque, irmãos, não importa quão successful você seja, não importa quão grande seja a sua conta bancária, ou seus investimentos nessa terra, o que você construiu de patrimônio, deixa eu te falar, isso não vai durar. Você vai gastar a tua vida toda, a tua energia inteira, teu tempo inteiro construindo algo, mas isso não vai perdurar naquele dia. Não vai servir para nada. Porque, como dizia meu avô, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada dessa terra. Então, como eu preciso construir? Eu preciso construir sobre um fundamento, irmãos, que daqui a 1 milhão de anos vai continuar de pé, que vai passar geração, que vão passar eras, e eu vou olhar para aquilo que eu construí em Deus e vai estar lá. E o que é isso, pastor? Calma, vamos chegar lá. Diz que eles comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Irmãos, o que adiantou se entregar aos prazeres? O que adiantou viver para eles? O que adiantou as casas construídas? O que adiantou os recursos que ajuntaram no dia que veio o dilúvio? Nada. Não adiantou nada. Mas havia um homem chamado Noé. Havia um homem chamado Noé que, enquanto estavam construindo coisas para si, Noé estava construindo uma arca. Noé estava construindo uma arca que não só salvaria Noé, mas a sua casa, os seus filhos, suas noras, e garantiria a perpetuação das suas gerações. O que nós estamos construindo nesses dias de Noé são coisas que vão ruir quando a tempestade chegar, quando Deus fizer abalar todas as coisas, ou é uma construção onde eu posso entrar com a minha família e depois que passar o dilúvio eu sair e reconstruir tudo de novo? Me digam, irmãos, respondam isso para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor continua, ele diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Então Jesus está falando de 2 dias aqui: dias de Noé, dias de Ló. E eu preciso entender o que aconteceu nos dias de Ló. Diz assim: comiam e bebiam. Ué, de novo? Esse povo gosta de comer e beber, hein? Eles comiam e bebiam. O mesmo assunto de Paulo. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Esses homens, a realidade ao redor deles eram de pessoas que comem e bebem, davam-se em casamento. Mas eles estavam em outro tipo de construção. Eles estavam construindo uma arca para a salvação de sua família. Aonde estão os profetas da casa nesses dias? Tem 3, glória a Deus. Onde estão os profetas de casa nesses dias? Não é profeta de púlpito. Estou falando de profetas de casa. Homens e mulheres que estão construindo arcas para que a sua família entre nesse lugar que é seguro.
essa construção que você está fazendo para que teus filhos entrem, para que você reconstrua a partir desse lugar de comunhão. Arcas. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse que no fim dos tempos seriam assim, como nos dias de Noé. Nós já estamos vivendo os dias de Noé. Então eu quero profetizar que se despertem os Noés desses dias. Já estamos vivendo os dias de Noé. Então que se despertem os Noés desses dias. Homens e mulheres Noés. Que se despertem homens, pais, mães, Noés desses dias. Em nome de Jesus Cristo. Os dias são de Noé, então vão se levantar Noés. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor vasculha a terra e não encontra um justo. Mas ele encontrou Noé. E a palavra diz que Noé era um homem justo. E é engraçado porque eu estou tendo uma classe de Biblical Hebrew, hebraico bíblico, nessa parte, a última aula foi sobre essa parte. E diz que Noé era justo na sua geração. E a professora de hebraico bíblico disse assim: talvez na nossa geração ele não fosse tão justo. Mas a geração não era tão corrompida que ele era justo na dele. Então talvez o seu nível de justiça você fala: mas eu não sou tão justo assim. Mas Deus, eu não sou isso tudo. Mas irmãos, tudo que o Senhor busca é um coração que seja dele. Um coração que dependa dele para ser santo e perfeito. Nós não somos santos. Nós não somos perfeitos. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Eu não sou santo. Eu não sou perfeito. Mas eu estou construindo algo para que muitos possam se salvar num tempo de dilúvio. Eu tenho buscado isso. Não importa se me chamam de louco. Não importa se acho que os primos de Noé passaram e falaram: esse cara é um louco, bicho. Construindo um barco desse tamanho. Isso vai dar 5 anos. Eu acho que passava aí. Depois passava um outro parente, olhava, 10 anos já nesse negócio, hein? Cadê essa chuva? E Noé ali, firme, construindo de acordo com cada detalhe que o Senhor passou para ele, como se devia ser a construção de uma arca. E uma arca aponta para a salvação, porque a arca aponta para Cristo. A arca é Jesus. Que diz: quando o dilúvio começa, irmãos, que Noé entra para a arca com sua família, quem fecha a porta é o Senhor. E o Senhor fechou por fora e ainda selou. E veio o dilúvio. E a palavra diz que eles batiam na porta: deixa-nos entrar. Eu falei: too late. Eu não fechei a porta. Eu só fui responsável pela construção. Vocês decidiram não entrar. Irmãos, que nós sejamos Noés nesses dias para construir algo que possa trazer salvação para aqueles que estão ao nosso redor, primeiramente a nossa casa, amém? Diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam e bebiam. E aí Jesus vai mais além. Jesus está falando isso. Nos dias da vinda do Filho do Homem, da sua segunda vinda, ele falou: seriam como os dias de Ló. Eles comiam, eles bebiam, consumidores natos. Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Agora fala de comércio. Plantavam e edificavam, ou seja, plantavam e construíam. Faziam negócios. O sistema do fim, que é a grande Babilônia, é um sistema de comércio. É um sistema onde muitos vão entrar porque ela tem muito para dar. E muitos vão comprometer a construção do reino para usufruir dos benefícios dessa grande Babilônia. Desse sistema que está, inclusive, em várias igrejas. E a palavra do Senhor para a igreja é: sai dela, meu povo. Porque nos últimos dias haverá até pessoas que são pessoas, sabe, que verdadeiramente querem seguir o Senhor, mas estão assim, como se embebedecidas no cálice da sedução de Babilônia. Irmãos, eu acho que o que o Espírito Santo está querendo hoje aqui é nos despertar. Como ele me despertou de noite. Falei, me despertou de noite, ele está despertando a gente hoje aqui. Estava um sono gostoso, pai, está cansado esse dia. Meu reino não é comida nem bebida. E continua Jesus dizendo assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem
se há de manifestar. Então, 3 coisas que a gente vê aqui, que as profecias bíblicas mostram que o fim dos tempos será uma combinação das dinâmicas que aconteceram nos dias de Noé, que era violência, está lá em Gênesis capítulo 6, depois você lê. Dias de Babel, dias de confusão, de uma construção sem Deus. E os dias de Ló, de imoralidade sexual. Você sabe o que acontecia em Sodoma e o que acontecia em Gomorra. Então nós vemos aqui, nós falamos um pouco hoje sobre o que é a construção no reino de Deus. E se for para o versículo 18, queria que você lesse comigo, Romanos 14, 18, só dando sequência ao versículo que a gente leu anteriormente. Diz assim: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Então, há um jeito de servir ao Senhor. Há um jeito de fazer essa construção. Jesus, quando ele caminhou na terra, quando ele estava exercendo o ministério dele, ele deixou claro que o reino dele, ele diz: o reino, meu reino. Ele deixou claro que o reino ao qual ele pertencia, aquele que ele veio estabelecer, não era o reino desse mundo. Jesus falou isso em João 18:36. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, olha o que Jesus diz: o meu reino não é daqui. Sabe por quê? Porque se meu reino fosse daqui, ele diz assim: pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Ele falou: se o meu reino fosse daqui, eu colocava todo mundo para lutar em meu favor. Chamava anjo, legião, derrotava tudo vocês, para que eu não fosse crucificado, para que eu não cumprisse o meu propósito. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o que vai se levantar contra a tua construção é para que você não cumpra o seu propósito. E às vezes vai ser com um discurso que você precisa se preservar, a preservação da sua vida. Mas eu aprendo que eu construo algo para Deus quando eu morro para mim. Eu aprendi isso com Jesus. Eu construo algo para o reino quando eu vou para a cruz. É paradoxo, é contra a cultura, irmãos, é nadar contra a maré. Eu construo algo para o Senhor e garanto a minha eternidade, o meu futuro, quando eu vou para o caminho da cruz, quando eu morro para os meus desejos. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu acho deleite, satisfação nele, e aí eu começo uma construção que é de acordo com o coração dele. Alguém está comigo? Amém? E Jesus diz: meu reino não é daqui. Então, enquanto muitas pessoas eles querem construir um reino, um nome, uma reputação para eles, Jesus deixa claro que a construção do seu reino não acontece quando a gente corre atrás. Já encontrou com alguém e fala assim: como é que você está? Como estão as coisas? Estou correndo atrás. Estou correndo atrás. Estou me esforçando. Isso é bom, o esforço é bom. Mas o reino não acontece quando a gente corre atrás de algo. O reino de Deus não é construído quando nós estamos correndo atrás. Isso é difícil falar, porque não estou falando de preguiça espiritual nem de letargia. Eu estou falando de confiança e dependência no Senhor. E é uma confiança ativa, é uma espera ativa, não é uma espera ociosa. Mas é uma espera com fé de que Deus fará, e o que eu estou fazendo hoje está alinhado com o que Ele quer que eu construa. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas no reino, eu não consigo êxito quando eu corro atrás. O êxito está em a gente seguir alguém. O êxito não está quando eu corro atrás, mas quando eu sigo alguém. E quem é essa pessoa? É um cordeiro. É quando eu sigo Jesus com o coração aquecido. Olha o que fala lá em Mateus 6. Eu já estou encerrando. Mateus 6, a partir do versículo 31. Você não precisa abrir, mas se quiser anotar. Esse sermão de Jesus, ele diz: portanto, não se preocupem. Não se preocupem. O Senhor está falando hoje: não se preocupem. Não se preocupem. Igreja, não se preocupe. Não ande dizendo, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Cara, Jesus de novo nesse assunto. Ele sabe que a gente gosta de comer. Está aqui, vai acabar o culto. Quem que vai comer hoje? Onde que a gente vai comer? Na casa de quem? Se tiver alguma, me chama aí que eu vou.
Jesus falou assim: você se preocupa dizendo o que vamos comer. Fala, não se preocupe dizendo o que vamos beber. Ou o que vamos vestir. Que roupa a gente vai usar para o culto. Meu Deus. Tanta opção. Aí você pega aquilo que menos combina e vem, né? Porque não deu tempo, você ficou tanto tempo. Olha o que Jesus fala. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Eles que andam correndo atrás são os pagãos. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, igreja, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Qual homem que se preocupando com o amanhã ele conseguiu acrescentar 1 metro à sua vida? Qual homem que se preocupando demais conseguiu acrescentar mais 1 hora para viver? Nenhum homem. Na ordem do reino que lhes acontece ao inverso. Se nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos, são as bênçãos que vão correr atrás. Uau! Aí isso é negócio de crente, é frase para pôr na internet, não. É Deuteronômio 28:2. Se tu quiser ler, tá aqui, eu vou ler para você. E todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Ou seja, correrão. Tem versões que falam assim, geralmente, realmente, correrão e te alcançarão. Não é você que corre atrás da bênção, é ela que corre atrás de você. Quando? Quando que isso acontece? Não tem nenhum correndo, olha para trás, não tem ninguém. E todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Você correu tanto que a bênção nem conseguiu te alcançar. É sério, tem crente Usain Bolt, né? Ele correu tanto que ele olha para trás, não tem ninguém. Tá o rastro, né, da fumaça que ele fez, sabe o papalégua? Aquele rastro. Ele olha para trás, não tem bênção nenhuma. Correu rápido demais, pai. Slow and steady, Speedy Gonzalez. Devagarzinho. Slow and steady. Diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quando você prestar atenção ao código, às instruções, de como se constrói, as bênçãos vão correr atrás de você e te alcançar. Então não corre tão rápido. Não corre tão rápido. O reino de Deus, irmãos, no seu significado mais restrito da palavra, fala de tudo que envolve a ação soberana de Deus na salvação, na redenção do seu povo. Se a obra que eu estou construindo, presta bem atenção nisso, se você tiver que reter algo hoje. Se o que eu estou construindo, se a obra não for de Cristo, não é o reino de Deus que eu estou construindo. Se o que eu estou construindo não engloba a salvação, não é o reino de Deus que eu estou construindo. Posso estar construindo o meu reino. Mas se não engloba a obra de Cristo, não é o reino de Deus. Se nós não estamos edificando sobre esse fundamento, nós estamos construindo sobre a areia e não sobre a rocha. O fundamento da dependência do Senhor. E os discípulos entendiam isso porque eles não desassociavam a questão do reino de Deus com a salvação. Eles entenderam essa conexão entre reino e o que é salvação. Porque quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, eles questionaram logo: então quem pode ser salvo? Então quando Jesus apontou para o reino, eles perguntaram: quem pode ser salvo então nesse reino? Porque tem muitas pessoas que elas acham que fazem parte do reino, só porque Deus governa sobre todas as coisas. Deus governa a sua vida? Você faz parte do reino? Glória a Deus. Deus governa Satanás? Sim ou não? Satanás faz parte do reino de Deus? Por quê? Por que Satanás, então, ele não faz parte do reino, mas ele é governado por um reino? Porque ele não se submete à autoridade desse reino. Ele tem que fazer sem querer. Mas por que eu e você fazemos parte de um reino, irmãos? Porque nós não somos
nós não precisamos ser forçados a isso. É um amor que surge de nós. Isso nos identifica com o reino. Satanás, ele tem que se dobrar, porque a palavra do Senhor diz que ele treme. A autoridade de Deus é suprema. Quem é ele diante do nosso Deus? Deus governa sobre ele, mas ele não compõe esse reino, porque esse reino fala de salvação. E Satanás não pode ser salvo, porque ele é inimigo de Deus. Ele se submete, ele tem que obedecer, ele se prostra, mas ele não faz parte desse reino. E eu venho despertar a gente hoje aqui, porque se a gente está construindo algo fora dos padrões do modelo de Deus, eu faço parte desse reino, mas se Deus não está governando os princípios pelo qual você está construindo, você vai ser igual a Ele. Ele pode estar governando, Ele rege todas as coisas, você só faz o que Ele deixa. Você só faz as coisas de acordo com o Senhor. Se você respirou agora, foi porque o Senhor permitiu você estar vivo ainda. Há algo para ser feito. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, para que nós oremos. Porque eu creio e eu tenho certeza disso, nós temos falado sobre isso. Nós temos falado no devocional da Arise, aos sábados. Nós estamos numa série que se chama Alinhamento. E nós entendemos que os dias são difíceis. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: olha, cara, no final vai ser difícil os dias. Os homens vão ser materialistas, egoístas, tudo que é istas, ele falou que o homem ia ser. Sabe, seria difícil a construção do reino. Mas, cara, você se mantém íntegro, se mantém com o coração firme. Sabe, não negocie seus valores, não negocie seus princípios. Não construa sobre outro fundamento. Timóteo, presta atenção. Construa sobre o fundamento do reino. Justiça, paz e alegria no Espírito. Irmão, justiça. Romanos 5:1. Vou ler rapidinho para você. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Construa sobre a justificação na fé em Jesus Cristo. Porque foi através de Jesus Cristo que nós hoje temos paz com o Senhor. Foi através de depositarmos a nossa confiança em Jesus, no sangue do Cordeiro, no sacrifício perfeito de Jesus na cruz, que hoje nós temos paz com Deus. Construa sobre esse fundamento, Timóteo. Construa o reino a partir daí, não é a partir de você, é a partir dele. Existem princípios. Justificação pela fé em Jesus. Não há como construir fora de Jesus. Toda obra construída fora de Cristo não é reino de Deus. Pode ser o reino do Marcelo, do João, da Maria, mas não é o reino de Deus. E esse reino, a palavra diz que todo reino se prostrará diante daquele rei quando ele vier em seu reino. Todo reino vai cair, todo trono vai tombar quando o rei chegar em seu reino. Mas se nós estivermos construindo para o mesmo rei, guess what? O seu reino vai permanecer, porque é o reino dele. Ah, você não entendeu, acho. Se o que nós estamos construindo está de acordo, alinhado com o reino dele, quando ele vier em seu reino, você não é destruído, você é confirmado. Ele diz assim: vem, você vai reinar comigo, e reinaremos com ele sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. We will reign with him. Porque nós somos o reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. E o que é um sacerdote, irmão? Me explica. Me explica, pastor, o que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que encurta distâncias. Sacerdote é um catalisador. Sacerdote é aquele que empresta os ouvidos a Deus e a boca aos homens. É aquele que está ali para intermediar, não, mas para fazer o caminho mais simples, mais curto, para reconciliar todas as coisas. É um catalisador, ele acelera processos. Então nós somos um reino de sacerdotes, onde nós encurtamos a distância entre Deus e as pessoas. Como que eu faço isso, pastor? Com justiça, paz e alegria no Espírito. Não é construindo mais para mim, é justiça, é paz e alegria no Espírito. Ah, pastor, mas eu não posso então ter uma empresa, eu não posso ter uma casa. Você pode tudo isso, contanto que isso seja para a glória dele. Porque quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você construa, quer você empreenda, quer você invista o seu dinheiro, faça tudo para a glória de Deus, visando o reino de Deus, visando a construção de Deus. Você pode ser rico, eu ministro, haverão milionários aqui que vão impulsionar a grande comissão nos últimos dias. Vão impulsionar o movimento de pregação do evangelho aos judeus.
Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não voltaria até que o evangelho do reino fosse pregado a todo mundo, então viria o fim. Isso está acontecendo, irmãos. Falta pouco para que o evangelho seja pregado a todas as nações. Falta pouco. A estimativa era que até 2030 todo mundo já havia ouvido falar do evangelho. 2030 está aí. O rei está voltando. Nós queremos construir nossa vida nele. Quantos podem dizer comigo? Vem Jesus. Vem Jesus. Sabe, irmãos, a gente está falando de um tema de uma noiva. A gente está falando de despertar a noiva. A gente está falando sobre um tema de intimidade. E você acha que é um jargão, é uma onda para atrair likes, para atrair views? Não é. A palavra do Senhor diz, Apocalipse 22, que haveria um clamor no meio da igreja no fim. O Espírito e a noiva dizendo: vem. Queridos, o tema da intimidade, do clamor para que o Senhor venha, se incrementou nas últimas décadas. Isso é um clamor do Espírito no meio da sua igreja, dizendo: noivo, vem, amado, venha. Venha, estabeleça o teu reino. O evangelho que a gente tem que pregar agora é o do reino. O evangelho do reino será pregado em todas as nações e virá o fim. O rei está vindo em seu reino. É sobre o reino. E é o reino dos céus, não é o reino da terra. É o reino de Deus, é o reino de Cristo. Os padrões estão lá, o modelo está lá, não é aqui. Isso vai mudar tudo, como você gasta o teu dinheiro, como você investe o teu tempo. Nós não precisamos estar aqui sábado após sábado. Nós não precisamos, podia estar ganhando dinheiro, fazendo alguma outra coisa. Ninguém vai ficar rico fazendo sem treinamento. Ninguém vai ficar rico treinando adolescente, jovem, ninguém vai. Mas há uma fome, há uma ardência dentro de nós para construir algo na próxima geração. Não se trata de um prédio, de um youth campus, não se trata disso. Se trata do que estamos deixando neles, que estamos construindo nos nossos filhos. Se trata de profetas dos últimos dias como Noé. Aonde estão os Noés dos últimos dias? Venha para frente você.